Bom dia, pessoal. Hoje vim conversar com vocês aqui a respeito da responsabilidade tributária, mais especificamente a interpretação e aplicação da súmula 435 do STJ. Meu nome é César Zanlux, professor de Direito Tributário. Essa súmula é muito importante pelo seguinte: ela traz uma presunção de uma ocorrência de ilegalidade perpetrada pelo sócio da pessoa jurídica, os sócios administradores. Mas em que sentido vem essa súmula? Na verdade, os sócios administradores têm uma responsabilidade de manter os cadastros da pessoa jurídica em dia. É lógico, a gente entende que a pessoa jurídica tem essa separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos seus sócios. Isso vem como uma forma até mesmo de proteger o empreendedor. Só que eu não posso proteger o empreendedor que queira fraudar alguma coisa, queira fraudar as pessoas que tenham créditos para com ele. Por isso, a interpretação que se faz da súmula, ela tem que ser em conjunto com as obrigações que os sócios têm, os sócios administradores, ou qualquer administrador, não só o sócio, mas até mesmo um preposto, a um empregado que venha a ser colocado como administrador, o CEO da pessoa jurídica, ele também tem a mesma responsabilidade. O artigo 1150, 1151 do Código Civil traz algumas obrigações desse administrador, entre elas manter os cadastros informativos daquela pessoa jurídica, principalmente com relação à alteração do contrato social frente a novos endereços, novas localidades dessa pessoa jurídica. E aí, em contrapartida, o 1016 ele fala que respondem esses administradores quando deixam de utilizar a pessoa jurídica de uma forma correta, uma forma legal, ou seja, se deixarem de atualizar os cadastros daquela pessoa jurídica, passam a responder então por essas incoerências. A súmula então ela vem nesse sentido. Se eu tenho como administrador a responsabilidade de agir, de cadastrar, de manter os cadastros atualizados e eu mudo de endereço sem informar esses órgãos, vem então a aplicação dessa súmula. Por quê? Presume-se que esse administrador ele praticou um ato contrário à lei. Então presume-se dessa forma um encerramento irregular da pessoa jurídica. Por quê? A alteração do contrato social com relação a novos endereços e principalmente com o encerramento da pessoa jurídica é obrigatório. Ele tem que informar esses tipos de atualizações. Não informando, pressupõe então que ele fraudou a legislação, que ele incorreu em uma ilegalidade. Portanto, a súmula ela vem nesse sentido. E muito se fala que essa súmula traz uma presunção absoluta. Só que a presunção absoluta tem que ser interpretada de uma forma um pouco mitigada. Por quê? Essa presunção absoluta da súmula é apenas com relação à prática de atos ilegais, tá? Portanto, se eu tenho a obrigação de informar o meu endereço e eu não informo o meu endereço, e aí o oficial de justiça, quando vai até o estabelecimento sede da pessoa jurídica e relata que não encontrou a pessoa jurídica naquela localidade, traz a presunção de um encerramento irregular. Por quê? Traz uma presunção de uma fraude por ter descumprido as regras legais contidas no artigo 1150 e 1151 do Código Civil, que são a manutenção dos cadastros atualizados da pessoa jurídica. É nesse sentido que se fala que a súmula tem uma presunção absoluta, tá? Agora, com relação à responsabilidade tributária, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque essa responsabilidade tributária, prevista então a aplicação da súmula em conjunto com o artigo 135, inciso 3 do Código Tributário Nacional, a responsabilidade desse artigo do Código é uma responsabilidade subjetiva. Eu tenho que demonstrar a vontade da pessoa, do administrador, de fraudar, de deixar de pagar um tributo, mas com a ideia de fraudar o fisco, com a intenção de burlar o fisco. Portanto, essa responsabilidade que se tem nesse artigo, ela não pode simplesmente, pelo fato de eu ter a empresa não sido encontrada naquela localidade, já passo a aplicar o artigo. Não é nesse sentido, tá? A responsabilidade ali, eu vou trazer uma presunção de uma ocorrência de fraude. Porém, há a possibilidade de você deixar com que aquele administrador demonstre que não houve encerramento irregular. Às vezes você tem uma pessoa jurídica que simplesmente tem um endereço, tem uma localidade sede, só que a sua localidade de sede ela serve apenas para manter documentações. Por quê? A prestação da sua atividade é em outras localidades. Isso acontece muito com prestadores de serviço. As prestadoras de serviços, geralmente, principalmente aquelas que atuam, pequenas entidades, tá? Que atuam na prestação de serviços de obras, elas prestam o seu serviço no local da obra. Portanto, não há necessidade de manter toda uma série com toda uma estrutura. Eu posso ter uma série menor,
E pode acontecer muitas vezes do oficial de justiça ir até aquela localidade e não encontrar a pessoa jurídica, porque as portas estão fechadas. Mas não estão fechadas simplesmente porque ela encerrou a atividade ou mudou a localidade. Estão fechadas porque não há necessidade de se manter toda uma estrutura naquela localidade. Então, mantém-se apenas o que é necessário. Por isso que, nesse ponto, a responsabilidade, então, prevista nesse artigo 400, na súmula 435, ela não seria uma presunção absoluta, mas sim uma presunção relativa. Portanto, cabe à pessoa que está sendo incluída no polo passivo da ação, tá? Os sócios-administradores, os administradores, provarem que não houve encerramento irregular, beleza? Então, separem para vocês o que? Quando se diz, então, que essa presunção é absoluta com relação à prática de um ato ilegal, de um ato que ofende a lei. Porém, com relação à responsabilidade e esse encerramento irregular, cabe sim meio de prova. Eu posso demonstrar como sócio que a pessoa jurídica não encerrou suas atividades. Por quê? Nesse ponto, a presunção ela é relativa. Beleza, pessoal? Bons estudos a todos aí.